Eu gostaria de dedicar esse episódio à minha irmãzinha que partiu recentemente e me deixou com um buraco gigante no coração. Mas como diria Dumbledore, não tenha pena dos mortos, tenha pena dos vivos, sobretudo daqueles que vivem sem amor, e eu sei que você foi muito amada. E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 5 de O Enigma do Príncipe. Fleuma demais. Mas antes, no último episódio, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei: quais outras coisas legais o Dumbledore poderia ensinar o Harry nessas aulas particulares desse ano? A Thaís Milani respondeu: como ter uma fênix de animal de estimação. Olha, Thaís, se a primeira aula dele for como ter uma fênix de animal de estimação, a segunda, com certeza, tem que ser como usar uma fênix para se teletransportar virando uma bola de fogo enquanto deixa o Cornélio Fudge com aquela cara de besta sem entender nada. Já para Helena, o Dumbledore podia ensinar o Harry a consertar as coisas, porque ele vive quebrando o óculos dele. Algum feitiço para zoar o Duda também. Olha, consertar as coisas com certeza é um dos feitiços mais úteis do mundo bruxo, e eu acho que deveriam ensinar isso no primeiro ano. Porque é um absurdo você ter magia, poder fazer magia e não poder consertar os seus óculos, né? O seu carro voador, suas cuecas furadas. Esse tinha que ser o primeiro feitiço a ser ensinado na escola. A Priscila Silva acha que o Dumbledore podia ensinar o Harry a viver por um longo tempo. Afinal mesmo, qual é a idade do Dumbledore? Uns 150 anos? Olha, Priscila, segundo as minhas contas, o Dumbledore é tão velho, mas tão velho, que provavelmente foi ele que deu aulas de História da Magia pro professor Binns. Mas é só um boato, hein, pessoal? A equipe do podcast até tentou encontrar o professor Binns para confirmar a história, mas ele demorou tanto para contar o que aconteceu que a nossa equipe acabou pegando no sono e não ouviu a parte que precisava. Parabéns para nossa equipe aí por pelo menos tentar. Bora então pro episódio de hoje? Então, antes que eu acabe adotando uma fênix para poder fazer um teletransporte pegando fogo e acabe indo parar na sala de aula para assistir mais uma aula do professor Binns e acabe dormindo e não consiga gravar o podcast, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, recebi uma carta de um tal de Mundungo Fletcher, dizendo que pode levar todos os ouvintes do podcast para fazer uma visitinha na sede da Ordem da Fênix. Eu estou organizando uma excursão para levar todos os ouvintes até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. O Harry e o Dumbledore chegam na toca. Então a senhora Weasley, uma pessoa precavida que prestou atenção no panfleto do ministério, pergunta quem é antes de abrir a porta. Ela só esqueceu de perguntar a geleia favorita do Dumbledore. E para quem não sabe qual é a geleia favorita do velhinho, é só ouvir os episódios anteriores do podcast, ou ler o livro, ou procurar no Google, o que pode ser bem mais prático e mais rápido, mas muito menos divertido. Eles entram na casa e lá está a nossa querida Tonks, mas ela tá com uma cara de doente, cara de quem comeu aquele presunto que tá há mais de um mês na geladeira. Ela cumprimenta todo mundo e sai pela porta e desaparece. O Dumbledore também vaza e deixa o Harry ali junto com a senhora Weasley, que até aqui não sabemos se é ela mesmo, né? Já que ninguém perguntou qual é a geleia favorita dela. Ninguém, eu repito, ninguém leu a porcaria desse panfleto. Não tem mais ninguém acordado em casa. Todos esperavam o Harry só no dia seguinte. Ela então coloca um pouco de sopa e um pãozinho pra ele. E os dois ficam ali, batendo aquele papo. A senhora Weasley diz que o Slughorn deu aula pra ela. E que ele e o Dumbledore começaram a trabalhar na escola na mesma época, mais ou menos. Com essa frase então, a gente pode ter certeza de uma coisa agora. O Slughorn também é bem velho. Ela pergunta se o Harry gosta dele. O Harry encolhe os ombros, né? E ela diz que entende o que ele quer dizer. E que ele é muito legal, mas só com as pessoas com quem ele acha que pode ter algo em troca ali. Com quem ele pode ganhar alguma coisa.
A gente já viu isso no capítulo anterior, né? Ele é um baita de um interesseiro mesmo, e faz amizade sempre, procurando ganhar alguma coisa no processo. Eu não me orgulho nem um pouco de dizer que eu já fiz isso. Eu já fui um interesseiro. Na rua de casa, quando eu era criança, tinha um menino que tinha tudo. Ele tinha PlayStation, ele tinha TV a cabo, com trocentos canais, ele tinha queijo fatiado na geladeira. E, meu amigo, se você foi pobre crescendo ali no começo dos anos 2000, sabe que isso era coisa de rico. E é claro, eu virei amigo desse cara. E eu vivia na casa dele, é claro. Pô, tinha PlayStation, não é? Mas era por causa disso que eu ia pra lá? Não. Tinha TV a cabo. Era por causa disso que eu ia? Também não. Sempre foi, é claro, pelo queijo fatiado. Mas um belo dia, outro menino endinheirado se mudou lá pra rua de casa. E eles tinham muito mais em comum, né? Do que eu e ele. Porque o outro menino também tinha um PlayStation. E assim como todo pobre, que é amigo de um menino mais rico, fica esquecido depois de um tempo. E aí eu tive que voltar a comer o meu sanduíche sem queijo fatiado. Enfim, a senhora Weasley então disse que o Sr. Weasley foi promovido no trabalho. E ela tá muito feliz. Agora o Sr. Weasley é chefe, meus amigos. Chefe da seção para detecção e confisco de feitiços defensivos e objetos de proteção forjados. Deu até trabalho para falar. Eu não entendi muito bem o que ele faz, mas parece que ele tem 10 subordinados, né? E ele, agora que foi promovido, provavelmente, né? Ninguém diz aqui, mas deve estar ganhando um salário melhor, né? E se a gente contar que a maioria dos filhos já saíram de casa, que são despesas a menos, agora com certeza deve estar sobrando uma graninha ali pro Sr. Weasley comprar aquele queijo fatiado, né? Inclusive, Sr. Weasley, se tiver precisando de um amigo, eu estou à disposição. A Sra. Weasley então explica pra gente o que ele faz, né? Porque se dependesse de mim, a gente jamais descobriria isso. Ela diz então que com a volta do cabeça de morcego, agora tem um monte de produtos que prometem defender as pessoas dos comensais da morte. Tipo objetos, poções e essas coisas. Mas que a maioria, se não todas elas, são falsas. E o Sr. Weasley cuida disso e confisca esses objetos, que na maioria das vezes são criados por golpistas, como o nosso já conhecido Mundungo Fletcher. E aí você pensa, né? Que tipo de idiota acredita em qualquer coisa mágica que saem anunciando por aí? Tem um monte. Lá pelos anos 2000, pra você que é mais jovem e não tava aí nessa época, apareceu uma pulseirinha. Uma pulseirinha feia, um negócio de silicone assim, com um adesivinho no meio. E supostamente essa pulseirinha dava mais equilíbrio para as pessoas. Dava um desempenho melhor fisicamente para elas. Um monte de gente famosa começou a usar esse treco. Um monte de gente famosa mesmo, tipo Leonardo DiCaprio, Cristiano Ronaldo, Rubinho Barrichello. Pode procurar aí no Google, você vai ver, todas essas pessoas foram enganadas. Claro que logo a moda chegou às ruas, né? E um monte de amigos meus começaram a usar essas pulseirinhas aí do equilíbrio, né? E um dos caras mais malucos ali que convivia comigo disse que agora ele até andava de ônibus em pé, sem segurar em nada. Porque graças à pulseira ele ficava colado no chão. E não caía de jeito nenhum, podia passar em lombada, em buraco, que não dava nada. Claro, né, que depois de algum tempo fizeram alguns estudos e descobriram que a pulseira não servia pra bosta nenhuma. Mas, como tinha um monte de famosos usando, né, uma galera achou que fazia sentido e que era verdade. Eu, é claro, nunca tive uma. Nossa, Emerson, você tem uma mente forte, né, nunca foi enganado. Não é nada disso. Eu até fui enganado também, mas eu não tinha dinheiro, nem pra queijo fatiado. Imagine pra uma pulseira que dava equilíbrio. Era um absurdo de caro um negócio desse. É lógico que também tinha a pulseira pirata, né? Mas é claro que a pulseira pirata não daria equilíbrio. A única coisa que a gente não sabia é que a original também não dava, né? Eu já escapei de tomar muito golpe nessa vida, simplesmente pelo fato de ser pobre. Porque ninguém quer dar golpe em pobre, né? Vocês se lembram que tem um relógio na casa dos Weasley que mostra onde as pessoas da família estão? O Harry tá lá comendo a sopinha dele e olha pro relógio. Todos os ponteiros estão apontando para perigo mortal. Olha, eu acho que nesse momento eu não gostaria muito de ter um relógio desses. Tem coisas que eu prefiro não saber. Como você sai de casa para ir na padaria quando o seu relógio está dizendo perigo mortal? A Sra. Weasley então acalma o Harry e diz que nos dias em que eles estão vivendo, provavelmente todo mundo está em perigo mortal. Isso, é claro, não ajuda muito, né? Mas que ela não conhece ninguém que tenha um relógio igual a esse, né? E também não consegue confirmar se os ponteiros dessas pessoas estão em perigo mortal. O que é muito estranho, né? Da onde saiu esse relógio se mais ninguém tem? Ela comprou com alguém ou eles fizeram em casa? Tá aí algo curioso. O Sr. Weasley então bate na porta. E aí ela pergunta quem é, né? Ele diz que é ele. Mas é só isso que ela tá fazendo. Mas o Sr. Weasley diz que não.
que não é pra ela abrir a porta até ela perguntar alguma coisa que só os dois sabem. Parece que pelo menos os funcionários do ministério foram obrigados a ler o tal do panfleto lá, né? Aí ela pergunta qual é a maior ambição dele. E ele diz que é saber como os aviões voam no ar. Sr. Weasley, isso é fácil, né? Eu já dei essa dica aqui no episódio de hoje. Se o senhor procurar no Google, com certeza vai achar um episódio inteiro do Manual do Mundo só para explicar isso. Fica a dica aí pro senhor. Ele então faz uma pergunta para ela, né? Pergunta como ela gosta de ser chamada quando os dois estão sozinhos. É uma pergunta bem íntima, né? O que deixa o Harry até um pouco envergonhado de estar ali comendo a sopa. Ele até começa a comer mais rápido. Ela então diz que o apelidinho dela é Molly Wally. O que nem é um apelido de casal ruim, né? Existem apelidos de casal bem piores. Uma amiga, por exemplo, da minha época de escola, chamava o namorado dela de Chaveirinho, porque ele tinha metade do tamanho dela. Isso sim era um apelido ruim, porque lembrava o namorado o tempo todo da baixa estatura dele. Acho que até por isso que o relacionamento não foi muito pra frente, né? O Sr. Weasley se largou em uma cadeira ao lado de Harry, enquanto sua mulher punha uma sopa para ele também. Obrigado, Molly. Foi uma noite pesada. Um idiota começou a vender medalhas metamórficas. A pessoa pendura uma no pescoço e pode mudar de aparência à vontade. 100 mil disfarces por 10 galeões. E o que realmente acontece quando se pendura a medalha? A maioria das pessoas fica com uma feia cor alaranjada, mas em outras surgem verrugas em forma de tentáculos no corpo inteiro, como se os sentimungos já não tivesse muito o que fazer. Está me parecendo o tipo de coisa que Fred e George achariam engraçado, comentou a Sra. Weasley, hesitante. Você tem certeza? Claro que tenho. Os meninos não fariam uma coisa dessas, justamente agora que as pessoas estão desesperadas para se proteger. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Sr. Weasley, então, vê o Harry na mesa e se senta para comer uma sopinha ali também. Ele então diz que foi uma confusão no trabalho hoje e que alguém estava vendendo umas medalhas metamórficas que mudavam a aparência da pessoa para mais de 100 disfarces que tinham contidos nela. Eu tô até pensando aqui agora e com certeza, se eu tivesse grana, eu compraria esses produtos ilegais. Eu teria com certeza um objeto que me ajudaria a disfarçar em mais de 100 mil pessoas diferentes. E com certeza, claro, eu me daria mal, porque a medalha infelizmente não funciona. O Sr. Weasley diz que a pessoa que comprava ficava laranja e cheia de verrugas. O que a gente também não pode discordar, né? Que é um disfarce. Porque se você não é laranja e não tem verrugas, automaticamente, sendo laranja e com verrugas, você vai se parecer menos com você mesmo. A Sra. Weasley diz então que isso é a cara do Fred e do George. E o Sr. Weasley diz que eles não fariam isso. Olha, eu acho que eles fariam sim. Eles têm até um negócio que faz a pessoa vomitar. A única diferença é que quando você compra o negócio dos irmãos Weasley, você já sabe que vai se ferrar, né? Que vai ficar laranja, que vai vomitar, que vai ficar roxo. Ela diz então pro Harry que arrumou o quarto dos gêmeos pra ele. E que eles agora estão em um apartamento que fica em cima da loja deles no Beco Diagonal. Olha só, os gêmeos têm uma loja no Beco Diagonal. Eles são empreendedores. Eles têm a própria loja de logros, né? Seja lá o que signifique logros. E olha só como isso é significativo. Já pararam para pensar? Os gêmeos sempre foram diferentes, né? Eles eram sempre meio diferentões ali no meio dos outros. Eles eram mais criativos, eles não se davam bem com as regras, né? Aprontavam bastante. Sempre se destacavam ali na escola por isso. E exatamente eles, os dois caras que são diferentões, não aceitaram o mesmo trabalho que a família toda tem, que é trabalhar no ministério. Isso é a cara deles. E também mostra pra gente que na vida existem caminhos diferentes, né? Que nem todo mundo precisa sempre fazer a mesma coisa. Eu acho isso muito legal. Lembre-se, você aí, que tá ouvindo esse podcast, você não precisa ficar fazendo o que as pessoas esperam que você faça. Você só precisa fazer aquilo que acredita que é certo pra você. Você não precisa, por exemplo, fazer um concurso público porque o seu primo passou no concurso e tá ganhando um dinheirão. Não é por isso que você tem que fazer, não é? Enfim, agora uma pergunta sincera. O que raio significa logro, né? O Harry então vai dormir e a noite passa voando. Alguém então entra no quarto e já sai abrindo as janelas. E ele então leva um soco na cabeça.
E quando coloca os óculos, vê que é o Rony. Ao lado dele está a Hermione. Eu imagino eles combinando, né? A Hermione chega e fala: Rony, eu vou abrir as janelas e você vai lá e dar um soco na cabeça do Harry pra ele acordar. Afinal de contas, quem não gosta de acordar desse jeito, né? O Harry pergunta se eles já tomaram café. O Rony diz que a mãe tá trazendo a bandeja pra ele, porque tá achando que o Harry tá desnutrido. O Rony então pergunta que tipo de aventura ele teve com Dumbledore nesses últimos dias. Mas o Harry diz que não foi nada demais, que eles só foram lá na casa de um professor velho e que ele parecia um leão marinho e que era da Sonserina. Já explicou tudo, né? Então nossa querida Gina entra pela porta e diz que não aguenta mais ela, né? A mãe, talvez, ela não diz, só diz que não aguenta mais ela. E a Hermione diz que ela é uma cebosa. Nisso o Harry já tá achando que elas estão falando da senhora Weasley. O Rony diz pra elas pararem de implicar. E a Gina diz que o Rony fica sempre defendendo ela. Ela quem? O Harry então resolve perguntar, né, de quem que eles estão falando. Mas não dá nem tempo. Logo a porta abre e quem entra pela porta, meus amigos? Quem entra pela porta? Fleur Delacour. Lembra dessa moça? Lá em O Cálice de Fogo, uma das campeãs do torneio Tribruxo? Aquela que tava lá com a irmã lá no fundo do lago e o Harry teve que salvar a irmã dela? Aquela que o Rony chamou pro baile e se engasgou todo e, enfim, passou vergonha? Ela entrou no quarto com uma bandeja com o café da manhã do Harry. E ela então fala que queria ver ele. E que a irmã dela não para de falar dele em nenhum momento. Mas então, a senhora Weasley diz que ela e o Guy vão se casar. O Guy é o irmão do Rony, então o irmão do Rony vai se casar com a Flor. Ela diz que tá muito feliz que ele esteja por lá, porque não tem nada legal pra fazer ali na toca, só tem galinha. Olha, se ela não gosta de ficar ali, né, ela podia ir embora. Afinal de contas, não é como se ela não pudesse fazer um teletransporte e ir pra onde quisesse a qualquer momento, não é mesmo? É só ela ir embora. Se a hora que precisar, ela volta. Né, é só desaparecer e aparecer. Qual que é o problema? Vai ficar ali reclamando, né? É mais fácil? A Flor então sai pela porta e pelo que deu pra entender aqui, a senhora Weasley é meio contra esse casamento e diz que eles estão se apressando em se casar. Mas que isso é meio que normal e que aconteceu da última vez que o Voldemort voltou, que as pessoas ficaram com medo de morrer e começaram a se casar pra todo lado. Ela diz que ela e o Sr. Weasley fizeram isso também, mas que eles, é claro, tinham muito em comum, ao contrário da Flor e do Guy, que não tem nada a ver um com o outro. A Gina então chama ela de Fleuma, ao invés de Flor. Inclusive, esse é o nome desse capítulo, né? E todo mundo começa a rir. Eu confesso que eu não entendi muito bem a piada na hora. Mas quando eu pesquisei no Google, eu descobri que fleuma é catarro. E aí sim eu achei a piada bem engraçada, né? É quase como se a Gina estivesse chamando ela de catarrenta, fazendo um trocadilho com o nome dela. O nome desse capítulo, inclusive, poderia ser Catarrenta. Seria muito mais legal. No meio dessa conversa toda, a Gina diz que queria que o irmão se casasse com a Tonks. E a Hermione comenta que a Tonks tá zoada daquele jeito porque se sente culpada pela morte dos Sirius. Vocês lembram que a gente viu ela aqui agora há pouco? Ela tava toda zoada porque ela tava lutando com a Bellatrix na hora em que tudo aconteceu. E essa tristeza dela, essa espécie de depressão, inclusive, está atrapalhando ela a se metamorfosear, que é quando ela se transformava lá em coisas diferentes, né? Olha só como aqui, no começo desse livro, a gente está lidando com as consequências do que aconteceu no último livro. E olha como isso é colocado nos detalhes. E eu falo tanto de consequências graves quanto as mais simples. Por exemplo, os gêmeos fugiram da escola no último ano e agora estão com a própria loja. É uma consequência do que aconteceu no passado. O Voldemort voltou e com isso as pessoas estão com medo, se casando. Um mercado de itens de proteção nasceu com isso, né? Coisas falsas, e o Sr. Weasley, por consequência, foi promovido. Além disso, as pessoas que viram a morte dos Sirius estão de luto e cheias de culpa, né? Além da comunidade toda que tá com medo do que tá acontecendo. Tem até gente se escondendo em formato de sofá, para não serem encontradas. Até do outro lado, né? Do lado dos comensais, como o Snape, teve consequências, né? Porque agora fez um voto perpétuo para proteger o Malfoy. Olha como tudo que aconteceu gerou consequências para todo mundo. E olha como esse livro trabalha bem isso. Movimenta a história para frente a partir das consequências do que aconteceu no último livro. Ele não esquece o que aconteceu lá atrás. E isso deixa essa obra ainda mais rica, né? Porque a gente sabe que, assim como na vida, sempre tem uma merda para resolver. E quando você resolve, aparece mais duas. O Harry então aproveita para contar que ele sabe sobre a profecia, né? Conta ali pro Rony e pra Hermione. Ele diz então que vai ter que matar o Coiso. E que nenhum dos dois pode viver enquanto o outro sobreviver.
O Harry diz que no fundo sente que era isso mesmo, que ele ia ter que resolver essa parada. Os amigos apoiam ele, né? O que dá um quentinho no coração do Harry. Eles dizem: Harry, você consegue, e a gente tá com você. Não é exatamente isso, mas é meio como se fosse. Detalhe aqui, nesse capítulo, Hermione está preocupada porque eles não receberam ainda os resultados dos nomes. Minha nossa, que demora. Se tivessem usado o mesmo método do Enem, já teria sido corrigido e já teriam sido entregues os resultados há muito tempo. Né? Aquele esquema de preencher a bolinha assim, o que é terrível, né? Porque você tem que pintar a bolinha certinho e quando eu fiz a prova, na minha época, botava um terror na gente, né? Não pode escapar nem um pouquinho da bolinha, tem que preencher certinho. E aí a gente ficava com medo de rabiscar errado. Enquanto eles estão falando dos nomes ali, e eles já devem estar ali na sala da casa, algum lugar assim, eles não estão mais no quarto, a Flor começa a dar provas de como ela é chata, né? Falando que a escola dela é bem melhor, porque lá em Bobaton, não sei o quê. E aí algumas corujas aparecem. 3 corujas. Uma trazendo o resultado do exame de cada um deles. O que também não faz sentido, né? Por que não deixam tudo com uma coruja só? É como se certo dia a sua campainha tocasse de manhã e aí você fosse abrir e tá lá o carteiro, trazendo lá o seu porta-copos da Shopee. E quando você olha pro lado, tem outro carteiro no vizinho, entregando outra coisa, um no outro da frente, e a rua inteira está repleta de carteiros, porque cada um só carrega um pedido. São 3 cartas. Uma coruja aguenta, né, gente? No primeiro ano, não teve uma coruja que carregou uma vassoura sozinha. Enfim, vamos aos resultados das provas. Vamos torcer para ninguém tirar a nota de trasgo, né? Porque ao que tudo indica, nem ir para a escola você precise mais depois disso. No geral, parece que o Harry e o Rony foram bem, na maioria das matérias. Não se deram muito bem ali em adivinhação e em história da magia, mas o resto tá tudo certo. A Hermione, ao contrário deles, está desolada, destruída. Parece que ela tirou trasgo em tudo. Mas não, ela tirou ótimo em todas as matérias, o que é a melhor nota. Mas ela tirou um excedente às expectativas em defesa contra as artes das trevas. Isso é como se ela tivesse tirado 10 em tudo e 9 em uma matéria. 9,5 em uma matéria. E isso foi o suficiente para acabar com ela. Precisamos ficar de olho na Hermione, porque ela se cobra demais, né? E isso não faz bem. Eu, por exemplo, tenho isso às vezes. Quando eu comecei o podcast, eu gravei umas 10 vezes o primeiro episódio, porque eu queria que ele ficasse perfeito. E a coisa só deslanchou mesmo quando eu decidi que isso nunca ia acontecer e soltei o episódio do jeito que deu. E isso no fim até ajudou, porque a cada episódio que eu fazia, ele melhorava um pouquinho. Depois, em algum momento, eles começaram a piorar e eu sinto que agora eu estou voltando às origens. Se eu ficasse apegado a esse perfeccionismo, eu não teria chegado tão longe. Enfim, o Harry então pensa que ele não vai poder ser Auror, já que o Snape disse que tinha que ter um ótimo na matéria dele para continuar em poções no ano seguinte. E um Auror tem que estudar poções até o final, todos os anos. Né? E o Harry só tirou lá o excedente às expectativas. Mas Harry não se apegue a isso. Ainda existem muitas profissões no mundo bruxo. Você pode ser professor, pode ser funcionário do ministério, pode abrir sua própria loja. Pode viver da herança que você tem, porque a gente sabe que você é milionário, não adianta esconder. Lembre-se sempre, Harry, que tudo tem um lado bom. No seu caso, por exemplo, existe coisa melhor do que nunca mais ter que aguentar a cara de fuinha do Snape? Eu acho que não. Mamãe detesta ela, comentou Gina baixinho. Eu não detesto a moça, protestou a Sra. Weasley num sussurro irritado. Acho que se apressaram demais para noivar. Só isso. E eles já se conhecem há 1 ano, justificou Rony, que parecia estranhamente tonto com os olhos pregados na porta fechada. Ora, não é tanto tempo assim. Obviamente eu sei por que foi. Com toda essa incerteza por causa da volta de você sabe quem, as pessoas acham que podem estar mortas amanhã. Então tomam decisões precipitadas, que normalmente demorariam a tomar. Foi o mesmo que aconteceu da última vez que ele se tornou poderoso. Gente fugindo para casar à torto e à direito. Inclusive você e papai. Concluiu Gina astutamente. Verdade, mas seu pai e eu fomos feitos um para o outro. Por que iríamos esperar? Justificou-se a Sra. Weasley. Enquanto no caso de Guy e Fleur, bem, o que é que eles têm realmente em comum? Ele é um rapaz trabalhador, uma pessoa que tem os pés no chão, enquanto ela é uma vaca. Emendou Gina, confirmando o que dizia com a cabeça.
Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Kazu Kibuishi. Agora você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas, se você pudesse ter um objeto mágico, maluco, que objeto gostaria de ter? O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio para ver até onde Fleuma vai encher a nossa paciência e descobrir, enfim, o que vai acontecer com as notas de Hermione. Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!